e vejo a necessidade de falar de Jesus. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, tinha a sua vida cheia, mas ele ouviu falar de Jesus. Não foi um pregador, não foi um missionário. Alguém falou. E ele passou a ter interesse em saber quem era Jesus, queria vê-lo. Mas se ele não soubesse, se ninguém dissesse para ele a respeito de Jesus, Zaqueu talvez ia morrer dentro daquela sua vida que ele estava vivendo, defraudando. Porém, ele ouviu a respeito de Jesus e se interessou em conhecê-lo. E por causa da sua estatura e por causa da multidão que cercava Jesus, ele tomou a atitude de subir naquele arbusto para ver Jesus. Então, a importância de se falar de Jesus, você não precisa ser um excelente pregador. Fale de Jesus pela sua maneira de ser, pela sua forma de você se relacionar, pelas suas reações, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Desperte o interesse das pessoas para saber a quem você está servindo. Porque pessoas às vezes te conheceu de uma forma e agora está te vendo de outra forma. E aí você fala, se você vai para essa palavra só, não, foi Jesus. Essa pessoa, ela vai acabar se interessando em saber quem é Jesus. Assim foi Zaqueu. Zaqueu estava na sua função, na sua profissão, cobrando os impostos, mas o assunto do momento era Jesus, porque ele estava curando, ele estava ensinando o novo caminho e ele se interessou em saber quem era. Então ele viu que Jesus ia passar um certo lugar, ele foi para ver Jesus. Se ninguém tivesse falado nada, Zaqueu ia morrer sem saber quem era Jesus. Então, nunca deixe de anunciar Jesus com a sua vida, com as suas palavras, porque alguém pode ser salvo da morte espiritual conhecendo Jesus. Amém? Amém? Entenda que Deus não salva uma pessoa que está escravizada pelo pecado por mérito. Ah, não, mas eu vou salvar ele porque ele é um cobrador de impostos. Não. Deus não salva por mérito, e nem por simpatia, e nem pela aparência, e nem pelos bens. Deus não salva também por esforço. Ah, fulano é tão esforçado, bem que Jesus podia salvar. Deus não salva por esforço. Também não salva por obras sociais, e nem por causa de caridade. Eu faço muita caridade, mas Deus, a salvação de Cristo não é em função disso. Zaqueu era um homem rico, tinha uma boa posição social, porém, ele, com o passar dos anos, começou a se sentir incomodado consigo mesmo. Por isso o interesse de conhecer Jesus. Ele estava se sentindo uma pessoa incompleta. Era bem de vida, bons recursos, boa profissão, mas se sentia vazio. Faltava alguma coisa. E quando falaram a respeito de Jesus, alguma coisa mexeu dentro dele, a ponto dele se interessar em buscar saber quem era Jesus. Zaqueu, com o passar dos anos, ele passou a se sentir miserável emocionalmente, a ponto dele usar a sua baixa estatura para subir em um arbusto para ver Jesus que passava. Ele não se sentia em condições de se aproximar de Jesus. E ele alegou à multidão e à sua estatura a forma de ver Jesus de longe.
Tem muita gente que está vivendo assim, que quer ver Jesus, quer conhecer Jesus, mas quer ficar de longe, sempre vê de longe, se escondendo, saber quem Ele é, mas de longe, por não se sentir em condições de conhecer Jesus. Então, Zaqueu, por se sentir uma pessoa impura, a consciência dele então o acusava. Mas ele queria ver Jesus passar. Então Zaqueu resolveu essa questão e ele optou subir no arbusto para ver Jesus um pouco mais de perto. Saiba que o Senhor não salva uma pessoa porque ela mereceu. Você nunca, eu nunca alcançaria a salvação por merecimento. Deus salva o homem pela necessidade que ele tem, e não por merecimento, e não por qualquer tipo de cargo social, financeiro, nada disso. Jesus quer a alma, o coração, a salvação pela necessidade. E Zaqueu não sabia o que fazer, mas ele sentia com uma necessidade na sua alma. Por isso ele teve interesse de saber quem era Jesus. Mas alguém falou para ele. Saiba que a salvação do homem, que o homem alcança de Deus, é através da superabundante graça do Senhor. É a graça superabundante. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa superabundante graça é que alcançou Zaqueu e que alcança o homem até os dias de hoje. Eu disse na escola dominical que no Rio Amazonas, a semana passada, semana retrasada, batizaram-se 14 mil pessoas na mesma hora. Todos estavam no Rio Amazonas para se batizar nas águas. Pessoas que conheceram Jesus, que entregaram as suas vidas a Jesus. E elas se batizaram por esses dias atrás. 14 mil pessoas. É para a glória e louvor do nome de Jesus. Jesus continua vivo. Jesus continua poderoso. Jesus continua perdoando. Jesus continua salvando. Mas alguém precisa anunciar Jesus. Alguém precisa testemunhar sobre Ele. E essas pessoas não se batizaram porque resolveram. Porque, acho que eu vou batizar. Não, é porque conheceram Jesus, tiveram uma experiência com Ele. Sentiram os seus pecados sendo perdoados. O sangue de Cristo purificou de todos os pecados. E eles foram discipulados e eles desceram as águas batismais. Foram 14 mil pessoas. Zaqueu, se sentindo uma pessoa impura, ele optou por subir no arbusto. Se fosse por merecimento, com toda certeza, ninguém escaparia. Ninguém escaparia da condenação. Efésios, Paulo escrevendo ao povo de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. A salvação não vem do homem, a salvação vem dele. Mas eu preciso crer nele, é pela fé. Eu preciso crer, senão, sem chance para a salvação. Porque a salvação é pela fé. Eu preciso acreditar que Ele é Salvador. Eu preciso acreditar que Ele pagou um alto preço. Eu preciso acreditar que Ele me redime de todo o pecado. É pela fé. A salvação é pela fé. Eu preciso crer. Ninguém é salvo se não crer. Ninguém será salvo porque apreciar. Eu gosto muito de falar de Jesus. Jesus é tão bom, mas eu não tenho nenhum compromisso. Eu só gosto de ouvir falar dele. Mas isso não vai dar salvação. Só ouvir falar de Jesus. Você precisa crer nele. A salvação é para aquele que crê. Saiba que essa surpreendente e superabundante graça não ignora os problemas. Quando Zaqueu buscou conhecer Jesus, ele era a mesma pessoa.
subiu no arbusto com a mesma pessoa, consciência pesada, miseravelmente, alma miserável, sentimento miserável. Ele sentiu, quando ele ouviu Jesus chamar para descer, ele desceu da forma que ele subiu. Só que dentro ele subiu sem uma perspectiva, e ele desceu com uma esperança, porque Jesus o chamou. Ele nunca imaginaria que Jesus ia chamá-lo, nunca. Certamente porque ele disse: eu defraudei, porque ele defraudava. Ele era cobrador de impostos, certamente muitas propinas. Ele era muito julgado, as pessoas falavam mal dele. Ele nunca ia imaginar que Jesus, o Salvador, ia chamar ele pelo nome. Ele disse: Zaqueu, não me convém hoje eu repousar na sua casa. Olha o privilégio que Zaqueu teve quando Jesus olhou ele para cima. Jesus já convidou Zaqueu para descer. A Bíblia fala que ele desceu e recebeu com alegria Jesus, porque ele nunca esperava ouvir a voz de Jesus mencionar o seu nome. E às vezes a gente vive assim numa situação nessa posição. A gente se sente tão miserável emocionalmente. Quem sou eu? Parece que nada dá certo. E aí alguém fala assim: Jesus quer salvar você. Diz: eu? Quem sou eu? Jesus não quer saber o que você está enfrentando, quer saber o que você deseja, o que você necessita. Se você crê, Ele pode mudar a história, Ele pode mudar, limpar o seu coração, Ele pode renovar suas forças, Ele pode fazer você uma nova criatura. Jesus, Ele é Salvador, Ele continua sendo o Salvador, Ele não completou a obra. Essa igreja evangélica Vida tem 21 anos que está aqui, né? 21, pastor? 23 anos. Existem muitas pessoas com 23 anos que provavelmente ainda não ouviram falar que Jesus, Ele é poderoso para fazer. Nasceram muita gente. Quando Deus fez a promessa para o povo de Israel, para que eles entrassem na terra prometida, Ele mandou os espias, 12, para espiar a terra, e eles trouxeram um relatório fantástico. Deus havia dado a promessa que eles ocupariam a terra, mas teriam que tomá-la. Deus estava preparando tudo para eles tomarem aquela terra. Só que eles não acreditaram que poderiam fazer isso. Eles temeram. Eles olharam as circunstâncias e resolveram recuar. E esse recuo levou-os a andar pelo deserto 40 anos. Nesse deserto de 40 anos, nasceram filhos e filhas. Esses filhos e filhas não ouviram a promessa, mas eles usufruíram da promessa, porque quando completaram 40 anos, esses que nasceram no deserto, talvez tivessem 40 anos, 30 anos, 25 anos, eles entraram no deserto, eles entraram na terra prometida, mesmo sem ouvir Jesus, sem Deus falar para eles, mas falou para os pais deles. Os pais deles estavam no deserto, eles estavam sofrendo as consequências do recuo, sofrendo as consequências de ele não acreditar que Deus ia dar vitória para eles. Então eles pereceram no deserto, padeceram e pereceram no deserto. Mas nesse deserto nasceram filhos e filhas. Esses filhos e filhas, eles ocuparam a terra prometida. Não recue. Não pense que Deus não vai te ajudar. Não pense que o seu problema é muito maior que você vai sucumbir e Deus não vai resolver o seu problema, Deus não vai direcionar. Se Deus prometeu que vai te dar a vitória, não recue, não desista, avance, porque é Ele quem prometeu, e aquele que prometeu, Ele não falha.
Desde o início, o coração humano é inclinado ao pecado, por causa da sua natureza pecaminosa. Ela tem inclinação para o pecado. Sabe que também que o problema não está apenas pelo que o homem fez e faz de errado. O grande problema é em quem o homem se tornou quando Deus não está no centro das suas emoções. Você está nesse século, você está vivendo esses dias, você sabe de muitas, o noticiário de o excesso altíssimo de feminicídio, filho matando os pais. O pecado tem inundado o coração, endurecido os corações e as pessoas estão perdendo a sensibilidade, o sentimento, e tratam os outros, os seus próximos, seus semelhantes, procurando eliminá-los por causa do pecado que está em abundância. E aí nós vemos coisas tremendas, mas nós temos uma graça que ela se multiplica à medida que a gente mantém a nossa posição de fé e de certeza, e sabendo que Deus nunca vai nos desamparar. Essa graça, ela se multiplica, por isso ela é superabundante, mas é superabundante quando você e eu nos movemos. E eu preciso viver dessa graça. E é por essa razão que Deus não muda apenas as atitudes. O Senhor trata da raiz do problema, que é o coração. O coração do homem, que está ligado à natureza pecaminosa, que tem levado o homem a ser movido pelas emoções. A gente vê pessoas que elas são muito racionais e pessoas que são muito emocionais. As pessoas que mais sofrem, elas são movidas pelas emoções. As pessoas que sofrem por menos, porque elas são movidas pela razão. A emoção, ela está muito ligada à natureza pecaminosa. A razão, ela precisa dominar as emoções, porque nós caímos por causa das emoções, não é por causa da razão. Por isso a Bíblia fala que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, ou seja, entendimento. Não faz nada por empolgação, nada por emoção, porque hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra. Hoje você ri, amanhã você chora. Hoje você vai falar, estou feliz, amanhã estou infeliz, a vida não presta. É emoção. Viva da razão, porque a fé, ela se estabelece, ela se fortalece na razão, entendimento. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, mais eu mantenho a minha firmeza nele. Eu sei que ele é poderoso. Eu vou sofrer, o coração é sofrimento, mas se eu viver em função do meu coração, eu não suporto, mesmo sabendo que Deus é poderoso. Mas eu sou dominado pelas emoções. As emoções me fazem sucumbir, me fazem recuar, me fazem desistir. Eu não sei se Zaqueu não soubesse ouvir falar de Jesus, o que ele seria lá na frente, porque ele já estava incomodado pela vida que ele estava levando. O erro leva o homem a uma situação que ele parece que não tem mais saída. Quantas pessoas você conhece, já conheceu, que diz assim: eu estou num vício que eu não consigo libertar, eu estou miseravelmente perdido, Deus não vai nem me aceitar porque eu não consigo me libertar. Essas pessoas, elas estão caminhando, se elas não ouvirem sobre Jesus, se elas não tiverem uma experiência de Jesus, elas certamente vão sucumbir. A nossa responsabilidade é brilhar para essas pessoas, dizendo assim: há uma luz que pode iluminar um novo caminho para você. Jesus Cristo é a luz que pode mudar a sua situação.
O Senhor trata na raiz, e o raiz é o coração. O coração, tem gente que vive pelo coração. Meu coração não está pedindo. Mas Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Você vai viver pelo coração? Eu pensei. Enganei. Eu pensei que era. Olha o coração enganoso. Não, você tem que ir pela razão. É pela consciência. É pelo entendimento. E é também por esta razão que Deus não vem para ajustar ou remendar o velho coração do homem. Não, pelo contrário. O Senhor faz a substituição. Ele faz o transplante do coração. Ele muda o coração do homem. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Isso é transplante. Só o Senhor faz isso. Deus remove o coração que está endurecido, insensível, acostumado ao pecado, e coloca um novo coração vivo, de carne, sentimento, que sente, movido pela razão. A salvação do homem é quando ele recebe de Deus um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz assim: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O coração precisa ser transplantado. Não adianta ser boas intenções, é coração novo. O coração precisa ser novo, transplantado. Deus precisa dar um novo coração. A nossa forma insensível, as pessoas, estou fazendo isso, besteira, vai ser frescura. O coração está endurecendo, está empedrando. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer a mudança, Deus pode tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus tinha um coração de carne. Quando ele viu Maria chorar, viu muitos chorarem por causa da morte de Lázaro, Jesus chorou, coração de carne. E as pessoas estão sofrendo, a pessoa olha para outra assim, é assim mesmo, insensível. O coração precisa ser transplantado. Eu já ouvi pessoa falar assim, agora não, nada me emociona. O coração endureceu. E ele dá conta vantagem, a pessoa ainda fica falando, nada me emociona. O coração está de pedra. Mas Deus pode mudar o coração. Deus pode transplantar esse coração. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. A pessoa voltar a ser sensível ao Espírito Santo. É só com o coração transplantado. Isso Deus trabalha na raiz do problema. Coração esse que vai sentir o peso de qualquer coisa que ele falha, qualquer equívoco, qualquer erro. Tem gente que erra, para ele está tudo certo. O coração está empedrado, está endurecido. O coração precisa ser transplantado. Deus é o único que pode fazer o transplante no coração do homem. Coração esse, quando é transplantado, ele aprende a amar o que Deus ama. E aprende a rejeitar o que Deus rejeita. Que antes ele parecia normal. Mas o coração agora, ele tem o coração vindo de Deus. Deus colocou um coração novo. Então você vai entender melhor o que Deus aprecia, o que Deus rejeita. Coração de carne. Coração de carne. Sabe que a salvação não é para melhorar o velho homem. A Bíblia chama esse processo de novo nascimento. Fulano está bem melhor.
Não, então ele não tem a salvação. A salvação não melhora o homem. Ele nasce de novo. Aí tem gente que fala assim, fulano é tão bom, só falta Jesus. Então faltou tudo. Porque o novo nascimento é só através de Jesus Cristo. Porque Ele muda o coração. Ele transplanta o coração. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Sabe que sem esse transplante não existe a salvação real. Sabe que o comportamento da pessoa pode até mudar. A linguagem pode até mudar. E até o ambiente pode mudar. Mas se não houver um novo nascimento na vida dessa pessoa, o coração dela continuará sendo o mesmo, sempre inclinado para o pecado. Entenda que o cristianismo não é ajuste de hábitos, é morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Jesus disse lá em João 3,3: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se nasce novo, o coração é novo. Se não nascer de novo, o coração é velho, sempre inclinado para o pecado, sempre cometendo equívocos, pecados e erros. Por quê? Porque o coração ainda não é novo, ainda não nasceu de novo. As obras não salvam ninguém. Mas quem alcança a salvação, ele não permanece sendo a mesma pessoa. Ele muda, a pessoa muda, fica diferente. Fulano agora se converteu. Mas não tem mudança nenhuma. Ele se convenceu, mas não se converteu. Eu posso me convencer que Jesus salva, mas eu preciso converter a salvação de Cristo. Saiba que a fé que não transforma rotinas, que não transforma escolhas, que não transforma caráter, não é uma fé viva. É uma fé simplesmente baseada em discurso religioso. Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta. As obras da fé é a atitude que glorifiquem a Deus. É o sim porque Deus diz sim, é o não porque Deus diz não. Precisa ter obra, precisa ter uma ação, precisa ter uma evidência. O Senhor se propõe a salvar o homem que vive escravizado pelo pecado. Por isso Ele veio, para salvar o homem, em qualquer que seja a condição que ele esteja vivendo. Deus é poderoso para salvar através da sua fé nele. Se a pessoa crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício dele, qualquer que seja a situação que ele esteja vivendo, até uma situação dramática, Deus é poderoso para salvar. Quando a pessoa passa a crer na palavra de Deus, que diz que Ele veio buscar e salvar aquele que se perdeu, a libertação do domínio do pecado acontece. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. A gente fala assim: isso aí não tem mais jeito, esse está perdido. Jesus veio para ele. Jesus veio para ela.
Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar e salvar aquele que está perdido. Então a salvação é para todos. Agora todos precisam saber quem é Jesus. Saiba que quando nós nos deparamos com a graça de Deus, Ele não nos deixa confortáveis. A graça nos confronta, nos quebra e nos transforma. A salvação verdadeira não gera perfeição, ela gera arrependimento, mudança e nova direção. O processo de aperfeiçoamento só vai se suceder através do arrependimento, da mudança de comportamento, de pensamento e a nova direção. Segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, ei, eu preciso estar nele. Nele como? Crendo, sabendo quem Ele é, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que quem pagou o preço que eu não poderia pagar, estava fora do nosso alcance, Ele pagou. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, vida nova, nova criatura, coração novo, coração de carne. Ele diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. São coisas novas. Ei, para de viver olhando para trás. Ah, minha vida foi muito difícil. Mas você está vivendo pelo que você viveu, ou você está querendo viver por aquilo que Deus quer que você viva? Pare de olhar para trás. Viva o presente e olhe para frente. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele tinha uma versão chamada Saulo. Dependendo da região que ele estava, ele era Paulo ou era Saulo, mas era o mesmo homem. Mas ele disse, quando ele teve a sua mudança de vida, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele era um homem arrogante, prepotente, um homem que era insensível, o coração era endurecido. Mas ele teve um encontro com Jesus e disse: agora eu estou esquecendo tudo que ficou para trás e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação, ser filho de Deus, ser servo de Deus. Tudo que há em mim é Cristo. Tudo que há de ruim sou eu mesmo. Tudo que há de bom é Cristo. E tudo que há de ruim sou eu. As coisas boas que aparecem são a frutificação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E eu preciso frutificar. Eu preciso estar ligado para começar a produzir fruto de bondade, de misericórdia, de mansidão, de amor. Isso é fruto, frutificar. Atitudes que vão traduzir a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Isso é o fruto do Espírito. As coisas boas que aparecem são a frutificação do Espírito Santo que passou a habitar dentro de nós. Lá, Gálatas 2:20, Paulo escreveu lá aos Gálatas, dizendo assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo teve uma mudança de vida. E essa mudança que Paulo teve, que Zaqueu teve, quando ele disse: ô Jesus, eu tenho feito tanta coisa errada, eu vou dividir tudo que eu ganhei
para os pobres. E se eu defraudei, eu vou multiplicar por 4 e vou devolver. Jesus disse: hoje chegou a salvação a essa casa. Zaqueu recebeu um novo coração. Corações, puxa vida, ele reconheceu: meu Deus, eu roubei tanta gente. Eu estava vivendo às custas do sofrimento alheio. Mudou. Ei, às vezes você pensa assim: eu queria ser uma pessoa melhor. Cristo faz isso. Cristo faz isso. Coração para Ele. Ele transforma o nosso coração. Ele muda, tira, transplanta e nos dá um coração novo. Quando a pessoa assume a identidade de Cristo, por isso ele é cristão, ele é chamado do cristão, o seu cotidiano passa a revelar Cristo. Mas como é que revela? Na sua casa, guerra, briga, panela para cima, para baixo? Não. Revela Cristo. Sentimento, amizade, entendimento, cooperação. Isso é Cristo. São coisas diferentes. A pessoa não consegue mais ser o que ela sempre foi. Não tente resgatar, deixa para trás. Porque quem te colocou aí, aonde você está, foi Ele, não foi você. Ser cristão sempre foi e sempre será viver uma vida na contramão do mundo. A luz não negocia e nem se mistura com as trevas. Quem nasceu de novo não se sentirá mais confortável onde Deus não está habitando. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos, mas a presença dele não. Você chega num ambiente, aquele ambiente pesado, você acha que Deus está ali? Os olhos dele estão. Mas você acha que Ele está ali? Nossa, que ambiente pesado. Nossa. Ei, Ele não está ali. Só os olhos olhando para você, olhando para mim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, mas a presença dEle não é em todo lugar. Só os olhos. Saiba que viver separado do mundo não é opção, é identidade. Viver separado do mundo não é opção, é identidade. Viver separado do mundo é a evidência que houve transformação interior. Quando alguém realmente foi liberto, o seu coração muda, os valores mudam, as escolhas mudam, as decisões mudam, os sentimentos mudam. Não é a questão dessa pessoa passar a ter semblante de santo, mas a mudança de semblante dela está traduzindo que ela se formou filho, filha. E a gente tem essa coisa, você passa na rua, você vê uma criancinha e diz: tadinha, abandonada, sozinha. É uma criança ou um adulto que está ao relento. Parece que não tem família, parece que não tem ninguém. Mas a pessoa, quando olha para você, diz: aquele parece que é filho de Deus, ele é filha de Deus. Olha o semblante. Como é que está o seu semblante? Como é que está o meu semblante?
E para fechar, não é questão dessa pessoa passar a ter o semblante, mas é o comportamento dele, as atitudes. Romanos 12:2, um versículo conhecido: e não vos conformeis com esse século. Não tem como conformar, porque dentro já mudou. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, é aqui. A salvação começa aqui, vem para cá. Entendimento vem aqui para dominar aqui. Decisão depende daqui e não daqui. Escolha depende daqui e não daqui. Saiba que a salvação não é por acaso. Salvação de Cristo não é acidente de percurso, gente. É propósito. Entenda que há um Deus que sempre estará apresentando através da sua palavra, lhe convidando a alcançar a salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu alívio. Deus dá o alívio para ele se recompor, para Deus dar a direção para ele. Por isso que eu sempre peço: cuida da gente, cuida de mim. Não deixa meu coração endurecer. E para ele não endurecer, a palavra precisa estar sempre. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso ter a palavra. Eu não preciso carregá-la aqui. Eu preciso carregá-la aqui. Aqui não faz muita diferença. Só a cor é bonita a Bíblia, mas ela não tem nenhuma ação se ela não estiver aqui. Fecha seus olhos, por favor, para depois você botar a música aí. Pai, no nome de Jesus, o exemplo de Zaqueu nos revela que o teu nome precisa ser difundido, anunciado. Se Zaqueu não soubesse do seu nome, ele não alcançaria o que ele alcançou. Senhor, ajuda-nos a viver de uma forma tal que o nosso coração ele possa pulsar o amor de Cristo, a graça de Cristo, a paz de Cristo em nosso ser, e que nós possamos nos identificar com a palavra e sentirmos incomodados com aquilo que entristece o teu nome. Então, Senhor, tu nos abençoe. Ajuda-nos a viver uma vida diferente, viver uma vida em novidade de vida, como novas criaturas, onde as coisas velhas elas já passaram. Pode ir. Eu gosto muito de falar sobre ele. É o que ele tem muito. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Ele é poderoso. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens
em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Aleluia. Deus tem me colocado, me feito ver de uma forma diferente. Eu nunca vou pregar apontando para você alguma coisa. Eu vou apresentar a você Jesus. A palavra é que vai confrontar você, não sou eu. Quem sou eu para confrontar você? É a palavra. Eu vou apresentar o que acontece com a palavra, dentro e fora. E você vai decidir qual é a melhor opção, qual é a melhor escolha. Se você está de acordo ou não está de acordo, isso aí cabe a você pensar e decidir e ter a sua convicção. Mas a palavra de Cristo, o nome dele, eu não vou deixar de falar, porque é ele que salva, é ele que transforma, é ele que perdoa, é ele que manda escrever o livro, o nosso nome do livro da vida, é ele. Então, assim como Zaqueu ficou sabendo de Jesus, que as pessoas possam ficar sabendo de Jesus através de você, de quem você é, de quem você fala, de quem você faz, da forma que você reage, conforme as suas atitudes, a sua demonstração. Você precisa demonstrar Jesus e não as suas emoções, os seus questionamentos, nada disso. Vamos ficar em pé? Deus continua o mesmo, Jesus continua salvando, e Jesus continua trazendo de volta. Tem aquele que se afasta, que se distancia, e ele diz: ah, mas agora eu estou longe. Não, você pode vir,
Você pode retornar. A hora que você sentir no seu coração, um dia culto desse aí, você me procura e fala assim: pastor, eu percebi que eu estava longe dele, quero ficar bem perto. Eu percebi que eu estava em cima de uma árvore, só olhando de longe, porque eu me sentia sem condições psicológicas e emocionais de estar perto dele. Mas Deus pode mudar a história. Pai, no nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer por este culto, por esse momento que nós até aqui ficamos. Tu nos queremos entregar nas tuas mãos. Tu estivesse, tu continua presente e nos conduza, Senhor, durante essa semana, sob a sua proteção. Nos conduza, Senhor, nos guardando, nos mostrando, que os nossos olhos do entendimento possam estar abertos, para que a gente possa viver uma vida vitoriosa e o nome do Senhor sendo glorificado. Que nós possamos ser luz para aqueles que estão nas trevas, para que eles possam conhecer Jesus através da nossa vida. Obrigado por este culto. Em tudo nós somos agradecidos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe.